They took our story and Lorraine and Ed's story and they created their own third story. But they thought that if they told the true story, that it would literally run you out of the theater. And that's why you got a toned down version called The Conjuring. Verdades ocultas. Invocação do Mal é um filme de terror dirigido por James Wan que foi lançado em 2013. É baseado nos arquivos dos investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren e trouxe uma onda de interesse pelos casos por recontar suas histórias com um toque cinematográfico que cativou audiências ao redor do mundo. A trama conta a história da família Perron que se muda para uma casa de fazenda em Harrisville, Rhode Island, e começa a vivenciar eventos sobrenaturais assustadores. Carolyn Perron é a mais afetada pelas manifestações que incluem portas batendo e aparições fantasmagóricas. Os Warrens aceitam investigar a casa. Lorraine imediatamente percebe a presença de várias entidades malignas, com uma delas sendo particularmente violenta e identificada como o espírito de Bathsheba Sherman, uma suposta bruxa que teria vivido na propriedade. Os Warrens conduzem várias sessões de investigação descobrindo que Bathsheba sacrificou seu próprio filho antes de se enforcar na propriedade. A situação atinge seu clímax quando Carolyn, possuída pelo espírito de Bathsheba, tenta sacrificar suas próprias filhas. Ed Warren executa um exorcismo improvisado, conseguindo expulsar o espírito maligno e salvar Carolyn e sua família. O filme termina com uma cena clássica dos Warrens adicionando um item da casa Perron ao seu museu de artefatos sobrenaturais. Mas qual é a verdade por trás desta história aterrorizante? A história real por trás do filme Invocação do Mal é um pouco diferente do que é contada no cinema. It is actually a cherry picking of the files of Ed and Lorraine Warren and the information that my family provided to the producers. And what they did was they took our story and Lorraine and Ed's story and they created their own third story. And the reason that they did that was because it would be virtually impossible to compress 10 years into 2 hours. And they thought that if they told the true story, that it would literally run you out of the theater. And that's why you got a toned down version called The Conjuring. No final da década de 1960, Roger e Carolyn Perron estavam à procura de um lugar maior para criar suas 5 filhas. A família queria um ambiente mais espaçoso e tranquilo onde pudessem desfrutar da natureza e viver em paz. Após várias buscas, Carolyn encontrou um anúncio que chamou sua atenção: uma fazenda histórica em Harrisville, Rhode Island, conhecida como Arnold Estate. A propriedade, com seus 14 quartos e 80 hectares de terra, parecia um verdadeiro sonho. O preço era surpreendentemente acessível, o que a tornava ainda mais atraente. Quando os Perrons visitaram a propriedade pela primeira vez, foram recebidos pelo dono Mr. Kenyon. A beleza e a tranquilidade do lugar pareciam perfeitas para criar suas filhas. Carolyn Perron ficou encantada com a beleza rústica e a história da casa. As meninas Perron, Andrea, Nancy, Christine, Cindy e April, também se apaixonaram pelo ambiente vasto e pela oportunidade de explorar a natureza ao redor da propriedade. Mr. Kenyon mostrou à família todos os cantos da casa, destacando sua história rica e características únicas. Apesar do estado de desgaste da casa devido ao tempo, a família viu um potencial enorme em transformar aquele lugar em um lar acolhedor. Roger Perron viu na Arnold Estate um lugar onde sua família poderia prosperar, embora cético inicialmente devido ao estado da casa e aos custos potenciais de reforma. Mas foi convencido pela paixão de Carolyn, que estava muito entusiasmada vendo a Arnold Estate como um lugar onde sua família poderia florescer. Os Perron se mudaram para a propriedade em janeiro de 1971, que logo se tornaria o cenário de seus pesadelos. No primeiro dia, enquanto descarregavam os móveis e se instalavam, a família começou a notar algumas peculiaridades. As filhas Perron relataram ter visto pessoas andando pelos quartos e corredores que desapareciam assim que eram abordadas. Carolyn Perron também notou que havia uma atmosfera estranha e pesada em certas partes da casa. But the day that we moved in, my father opened the back of the truck and he handed me a box and said, "Take this to your mother in the kitchen." But when I walked into the dining room, Mr. Kenyon was standing there and he was packing the last of his belongings out of the china hutch. He was moving out as we were moving in. And I said good morning to him. And I saw that there was another man standing in the corner of the room with him. And the first thing I thought was, wow, that's an odd way to dress. He was dressed in clothes that were handmade from the 1800s.
He appeared absolutely solid to me, to the extent that as I passed him, I said, "Good morning, sir," and he did not respond. He was instead fixated on Mr. Kenyon, had his arms crossed, kind of leg up on the wall, and a quirky smile on his face, as if he was there to say goodbye. 10 years later, the day that we moved out, he was there again. But that day, I walked into the kitchen and I said, "Mom, who's the man with Mr. Kenyon?" She said, "There's nobody with Mr. Kenyon, honey. His son's on the way. He's not here yet." April was in the kitchen with Mom. She was a wee bit of a thing and really not big enough or strong enough to carry boxes from a truck, so she helped unpack in the kitchen. Meanwhile, Christine walked in with her own box and said, "Mom, who's that man with Mr. Kenyon?" Again, the answer, "His son's on the way, he's not here yet." It was chaos. There were a lot of people coming and going from the home, so it got dismissed. And then Cindy walked in and she's like, "There's a man that's dressed funny with Mr. Kenyon." And then Nancy walked in right behind him and said, "There was a man with Mr. Kenyon, but he just disappeared." And that was the moment that the Perron family went from being a normal family to a paranormal family. About an hour later, my father was standing in the dining room speaking with Mr. Kenyon, and all of us were in there, and all of us saw the apparition except my father. And that's when I understood not only that there is something beyond our mortal existence, which I found personally comforting, but that only the children could see him. A família Perron estava determinada a fazer da Arnold Estate seu lar e começou a se adaptar à vida na fazenda. Inicialmente os eventos eram sutis, portas que se abriam e fechavam sozinhas, ruídos estranhos durante a noite e objetos que desapareciam e reapareciam em lugares diferentes. Mas à medida que os dias passavam, as atividades paranormais tornaram-se mais intensas e assustadoras. Andrea Perron descreve em seus livros uma série de eventos assustadores que ocorreram na casa, desde figuras sombrias que apareciam nos cantos dos quartos até a aparição de uma mulher de aparência antiga e perturbadora que era frequentemente vista pelos membros da família, especialmente à noite. A Arnold Estate, com sua rica história de quase 3 séculos, foi palco de muitas tragédias e mistérios. Duas figuras notórias ligadas a essa propriedade são Sra. Arnold e Bathsheba Sherman. Suas histórias estão profundamente entrelaçadas com os eventos sobrenaturais que assombraram a família Perron. Mas quem era a Sra. Arnold? A Sra. Arnold, também conhecida como Prudence Arnold, era uma das moradoras originais da Arnold Estate. A família Arnold, que deu nome à propriedade, viveu na casa por várias gerações. Infelizmente, a vida de Prudence foi marcada por tragédias pessoais e sofrimento. Conforme relatos das pessoas da região, ela foi encontrada morta no celeiro da propriedade em 1849. As circunstâncias de sua morte foram misteriosas e até hoje permanecem envoltas em segredos. Alguns dizem que ela tirou a própria vida se enforcando no celeiro da fazenda aos 93 anos, resultado de uma profunda depressão e desespero, influenciados pelas dificuldades e tragédias que enfrentou ao longo de sua vida, enquanto outros acreditam que houve um crime envolvido. Desde então, muitos relataram ter visto o espírito da Sra. Arnold vagando pela propriedade, especialmente perto do celeiro onde ela morreu. Seu espírito é descrito como uma presença triste e melancólica que traz uma sensação de tristeza profunda aos que a encontram. Além das aparições, a família experimentou fenômenos físicos como levitações, toques invisíveis e ataques físicos. Uma das entidades mais violentas parecia ter uma antipatia particular por Caroline Perron, que frequentemente era agredida e empurrada por uma força invisível. Através de suas próprias investigações e relatos locais, os Perrons descobriram que a casa tinha um passado sombrio. A propriedade havia sido o cenário de várias tragédias, incluindo mortes inexplicáveis. Um dos espíritos mais notórios que assombrava a casa era o de Bathsheba Sherman. Bathsheba nasceu em 1812 e se casou com Judson Sherman, com quem teve um filho. Ela foi acusada de praticar bruxaria após a morte misteriosa de um bebê sob seus cuidados. Andrea conta que o bebê morreu de uma ferida causada por uma agulha de costura e muitos na comunidade acreditavam que Bathsheba teria usado a criança em um ritual como sacrifício ao diabo. An autopsy was conducted. This was in the early 1800s. And they found that a needle had been impaled at the base of its skull, and the cause of death was listed as convulsions. Because of the nature of the death, there was an inquest conducted, and basically it never went any further than that. A series of questions
interrogatories were posed. And for all intents and purposes, she talked her way out of it. Now, I don't necessarily think that she did anything to deliberately harm the child, and there is no proof or documentation, nothing in recorded history that would indicate that Bathsheba Sherman was a witch. The women in town loathed her, and the men would look at her with rapacious eyes because she was apparently quite beautiful. And from that stemmed the folklore, the rumor, and the innuendo that she was a practicing witch who sacrificed an infant to the devil for eternal youth and beauty. Now think back on that time. This was about 100 years after the Salem witch trials, a little more than 100 years. Using the word witch at that time could cost you your life. Embora nunca tenha sido formalmente condenada, Bathsheba viveu o resto de seus dias sob suspeita e medo da comunidade local. Ela morreu em 1885 e seu espírito inquieto é conhecido por assombrar a Arnold Estate desde então. Quando Lorraine Warren chegou na casa, afirmou que Bathsheba era uma entidade poderosa e maligna, especialmente dirigida contra Carolyn Perron. E realmente os ataques contra Carolyn foram especialmente violentos, com marcas inexplicáveis aparecendo em seu corpo e episódios de possessão. Lorraine Warren descreveu Bathsheba como uma presença que buscava dominar e causar sofrimento. Acreditava-se que Bathsheba via Carolyn como uma ameaça à sua autoridade na casa e tentou de várias maneiras assustá-la e feri-la. The reason that Bathsheba copped all the blame in The Conjuring was because the night that Lorraine and Ed walked into our kitchen for the first time, she walked over to our big black stove and she placed her hand on the corner and she covered her eyes, and she said, "I sense a malignant presence in this house. Her name is Bathsheba." Now, to Lorraine's credit, she couldn't possibly have known that there was a history with Bathsheba Sherman and our farm. As tentativas dos Warrens de expulsar os espíritos foram meticulosamente documentadas por Andrea Perron. Embora algumas das entidades tenham sido acalmadas, a presença de Bathsheba permaneceu forte e os ataques contra Carolyn Perron continuaram. Em 1980, após quase uma década de convivência com o paranormal, a família Perron finalmente conseguiu se mudar da Arnold Estate. Embora a casa tivesse se tornado um lugar de terror, Andrea Perron descreve uma conexão emocional profunda com a propriedade, considerando-a parte integrante de suas vidas, apesar de tudo. People ask all the time, why did you stay there for 10 years? Well, there are 100 different answers to that. First of all, my parents invested virtually everything that they had into that 200-acre colonial farmhouse. We moved into that house never for a moment expecting, it wasn't even on the radar, the whole notion of ghosts and spirits. It was never a subject that had ever been broached in our family. Nothing had ever been discussed about it. We visited the house a number of times before we actually moved in and had gotten to know Mr. Kenyon, the owner, very well. And none of us had had any type of supernatural, paranormal activity or experience. Os relatos de Andrea nos livros House of Darkness, House of Light oferecem uma visão detalhada e pessoal dos eventos que a família viveu. It took me 7 years and 3 books, volume 1, 2, and 3 of House of Darkness, House of Light, to tell our whole true story. Now, this is what The Conjuring got right. Good conquers evil. Love conquers fear. Vou deixar na descrição os links para você conferir essa narrativa que explora os aspectos emocionais e espirituais de sua experiência. A história de Sra. Arnold e Bathsheba Sherman permanece como uma parte sombria da história da Arnold Estate. Suas presenças deixaram uma marca indelével na família Perron e continuam a fascinar e aterrorizar aqueles que estudam os fenômenos paranormais. No entanto, as experiências vividas pelos Perrons e os mistérios da Arnold Estate continuam a ser uma lembrança assustadora das forças inexplicáveis que podem residir em lugares além do nosso entendimento humano. When I tell you that the truth is stranger than fiction, that's an understatement of the new millennium. When Ed and Lorraine Warren came to our home for the first time, it wasn't 1971, it was the night before Halloween in 1973. The reason that they came to the house was not because my mother sought them out. A verdade aguarda, e estamos prontos para compartilhá-la com você.
Se você quer saber como os Warren chegaram até a família Perron e quais foram as maiores contradições entre o filme e a história real, se inscreva e te espero semana que vem para continuarmos a desvendar juntos as verdades ocultas sobre nossa existência.